Olha, eu acho que ser judeu é fazer parte do povo judeu, né? Não é só a religião, não é só os costumes, é mais uma sensação de pertencimento a uma cultura, a um povo, né? A toda uma história. E eu me sinto judeu, não sou religioso, não sigo a religião, conheço, claro, porque aprendi, estudei escola judaica. A minha mulher não é judia, né? Então a minha família é um pouco laica, tal, mas eu me sinto judeu, me sinto parte do povo judeu, me sinto pertencente, né? Tenho esse legado e tento passar para frente muitas coisas, né? Que eu acho mais interessante. Olha, eu já falei, eu não sou religioso, então realmente eu não frequento sinagoga, mas a minha família faz as festas, né? Todas as festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, e a gente sempre se reúne, né? E faz né? Segue os costumes, etc, etc. Mas eu acho que a minha forma de me sentir judeu é me sentir judeu, é me sentir pertencente a esse povo, entendeu? Por mais que eu não seja um judeu praticante, mas eu acho que ser judeu não é só ter a religião judaica, é mais do que isso. Isso é um dos componentes, né? Importante, fundamental, claro. Mas a história, toda a cultura, todos os costumes, né? Todas essas coisas se juntam em uma amálgama que é o ser judeu, e eu me sinto judeu. Nós judeus temos uma longa tradição de comédia, né? de humor, principalmente os judeus americanos, né? Você cita uma vastidão, né? Woody Allen, Jerry Lewis, o Seinfeld, e eu sou fã de todos esses caras. E eu acho que o fato de eu ser fã desses caras lá de trás, do Woody Allen, né? de alguns outros, que por acaso eram judeus e seguiam essa quase tradição judaica de humorismo, né? O humor judeu é muito forte. Isso me fez gostar de comédia, de humor e seguir nessa área. Mas não tem ninguém especificamente que eu me lembre, assim, que eu vou seguir, vou copiar esse cara, essas coisas assim. Mas todos esses caras, além de outros não judeus, Monty Python, inglês, e no Brasil, muito de humor escrito, de Pasquim, né? E até de algumas comédias de televisão, foram importantes para mim, foram influências. Tudo isso, juntou tudo isso, fez uma mistura, e aí eu encontrei os meus amigos do Cacete Planeta e a gente criou um estilo. Mas eu acho que, assim, para fazer os personagens, e alguns personagens, fiz muitos personagens, não era uma coisa pensada, ir atrás de alguém, fazer parecido com alguém. Mas tinha influência de um monte de gente, certamente. É uma história longa. Começou na escola de engenharia da UFRJ, né? Quando eu entrei para a faculdade, lá no Fundão, eu conheci o Hélio e o Marcelo. Lá fomos da mesma turma, né? Nós éramos da mesma turma, a gente se conheceu logo no início, ficou amigo e percebemos que a gente tinha algumas coisas em comum, né? E uma delas é humor. Todos nós gostávamos muito de humor, tínhamos essas influências todas parecidas, Monty Python, Pasquim de um lado, Woody Allen de outro, Mel Brooks de outro, um monte de gente que a gente sempre curtiu e percebeu, e a gente gostava de humor, queria fazer humor e criamos, nesse momento, lá no primeiro ano, criamos uma revistinha de humor. Era um panfleto, né? Não era nem uma revista, que era o Almanaque da Caceta Popular. E começamos a vender na engenharia, e também saí da engenharia, na arquitetura, na economia, em vários outros lugares. E a coisa começou a crescer, né? A revista
foi dando certo. A gente brincava com aquele momento ali, que era um momento de muita efervescência, porque estava saindo da ditadura, o movimento estudantil voltando, né? E a gente falava muito disso, era um assunto que, né, as pessoas queriam muito falar. Quando começou a crescer, a gente resolveu chamar mais gente. O Marcelo era muito amigo do Bussunda, do Cláudio Manuel, dos colégios de aplicação da UFRJ. E a gente ficou amigo, né? A gente já começou a conhecer eles também e chamou eles dois, que também tinham a mesma, gostavam também. Aí juntou todo mundo e começamos a fazer a revista, que foi crescendo, passou de um panfleto para um jornal melhorzinho, depois... Aí a história é longa, mas foi dando certo, virou uma revista. E da revista para televisão, depois, muitos anos depois. É muito sério, né? É muito preocupante, muito sério. Eu acho que é no mundo, né? O Brasil seguindo uma tendência, não sei, porque eu acho que a extrema-direita cresceu muito no mundo, né? Um populismo de extrema-direita, lá tem do Trump, lá na França, crescendo também, e aqui, né? Por conta do Bolsonaro. E eu acho que isso fez com que alguns movimentos de extrema-direita crescessem. E acho que no Brasil o neonazismo está aumentando, infelizmente. A gente está começando a ver algumas manifestações e eu acho isso perigosíssimo, principalmente para a gente, né? Mas para todo mundo, porque os nazistas são ruins para os judeus, são ruins para o mundo, são ruins para a raça humana. Eu acho que é uma fonte de muita preocupação. Esse é um outro lado, é um lado que, na verdade, eu passei até depois que o grupo acabou, né? Eu passei a assumir, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor compulsivo, né? Leio muito, muito, e sempre gostei de escrever. O caso do Cacete Planeta é um caso até raro, né? Não é normal, acontece muito, mas assim, é um caso de quem escreve e atua. A gente sempre escreveu para a gente mesmo. A gente não tinha alguns autores que ajudavam, mas basicamente era a gente que escrevia. Então, escrever sempre foi uma coisa muito importante para mim. E eu sempre quis escrever romances, escrever outras coisas, né? E aí eu realmente comecei a escrever. Eu lancei primeiro um romance, Júlio Sumiu, foi meu primeiro livro, que foi uma experiência para mim muito legal. Que escrever é um negócio difícil, ainda mais um romance, né, um negócio longo, né, uma coisa mais, né, 200 páginas mais ou menos, mas eu acho que ficou bem legal, fiquei feliz com o resultado, até virou filme depois, né? O Júlio Sumiu acabou fez um roteiro, foi para o cinema, que me deixou muito, muito animado, gostei muito. Depois eu escrevi mais 5 contra 1, outro romance. E, em 2019, eu escrevi meu terceiro romance, que é Estão Matando os Humoristas. Entre os romances, eu também lancei alguns livros que não eram de ficção. Um que era uma brincadeira, com a autoajuda, né? Que é Uma Piada Pode Salvar a Sua Vida, que era uma brincadeira divertida, a ideia de que piadas podem te dar caminhos para resolver seus problemas. E um livro de crônicas, que aí juntei muitas crônicas que eu já tinha escrito, escrevi outras, que se chamava Blogando e Andando. Apesar de ser uma coisa solitária, todo escritor fala isso, e muito difícil, cruel até, porque, né, você fica... Às vezes não sai, né? Mas quando sai é tão bom que justifica os momentos todos que a gente ficou lá quebrando a cabeça sem conseguir escrever nenhuma linha. E eu vou lançar agora, no começo do ano que vem, em março do ano que vem, provavelmente, um novo livro que não é de ficção, não é um romance, é um livro que se chama Notas sobre o Humor, que é justamente sobre o meu, né, ofício, vamos dizer assim, por todos esses anos, o humor. Eu comecei a reunir várias notas, comentários, opiniões, histórias, etc. E fiquei muito feliz de fazer isso, fiz isso na pandemia, me diverti bastante, porque o humor é um assunto que todo mundo consome, todo mundo gosta de dar opinião também, né? Então eu dei as minhas, né? Porque eu também sou humorista, eu tenho as minhas opiniões, tanto do ato de fazer humor, quanto do que se faz, as minhas opiniões sobre o que é, o que não é bom, coisas desse tipo. Obviamente que são opiniões, não são verdades absolutas. Eu acho que a mensagem que a gente pode passar
nesse momento de muito radicalismo, né, de muita exacerbação das opiniões, etc., é de que a democracia é fundamental. A democracia é uma das grandes invenções do homem, sabe? A democracia é a melhor forma de se conviver em sociedade. O fato de você discordar das outras pessoas não é motivo para briga, pior do que briga, né? Assassinatos, coisas muito piores. Então, acho que a gente tem que estar sempre ligado na democracia. Acho que a democracia é um bem fundamental, é uma ideia gigantesca e a gente deve sempre estar lutando por ela.